Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Agradecendo a você que escreveu recentemente, diz você curta, comente, dê sugestões. Viu? Hoje nosso estudo de hoje será na lição 12 da Escola Bíblica Dominical. As epístolas instruem e formam os cristãos. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 1 a 3, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, 2 João, capítulo 1, versículo 1 a 3. O objetivo da nossa lição apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Segundo, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vinda e da vida eterna. E terceiro, ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. A lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, como as epístolas paulinas nos instruem, dividida em 4 subpontos. Segundo ponto, como as epístolas gerais nos formam, dividida em 3 subpontos. E o terceiro ponto, as epístolas continuam a falar, dividida em 3 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 1 a 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos cristãos dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Segundo livro de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também a todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade. E no sugerido da nossa lição, 117, 190 e 533. Textual da nossa lição: a graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segundo livro de João, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática vai nos dizer assim: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Lição 12 da Escola Bíblica Dominical. Nossa introdução, ela vai dizer aí: as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nesta lição agruparemos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Primeiro ponto, como as epístolas paulinas nos instruem. Primeiro subponto, instruções salvíficas. Nesse grupo enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos Romanos destaca-se que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz aí: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé em Cristo Jesus. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 25, que diz aí: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Veja, os pecados cometidos dantes a paciência de Deus, né? Mas mesmo assim, Deus não levou em conta o tempo da ignorância do homem. Enviou Jesus para morrer por nós e perdoar todos os nossos pecados. Por isso deixa bem claro: para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, ele enviou Jesus.
Aí diz assim, mas dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, né? Gálatas, capítulo 5, capítulo 2 e o versículo 16. Gálatas 2:16, que vai dizer assim para nós: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, mas serão justificados através de Cristo Jesus. É isso que vai acontecer com o homem. O homem é justificado através de Cristo, não pelas obras da lei. Aí ele continua dizendo mais para nós: e que somente a fé em Cristo liberta do jugo do pecado, né? Gálatas capítulo 5 e o versículo 1, que vai dizer aí: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Tá vendo? Não se meter de novo debaixo do jugo da servidão, do pecado, que era escravo do pecado, agora foi liberto por Jesus Cristo. Então, não deve mais se meter debaixo do jugo do pecado. Continuando, vai dizer: Cristo crucificado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 23, que vai dizer assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É claro, ele era escândalo para os judeus, né? E loucura para os gregos, porque os judeus não aceitaram a ideia de um Salvador que foi morrer numa cruz. Eles não aceitavam isso, porque a cruz era o quê? Quem ia para a cruz era condenado como maldito. Então eles não aceitavam isso, de um Salvador que veio para morrer numa cruz. Eles não aceitavam. Por isso que para eles é o quê? Escândalo. E para os gregos, loucura. Porque como é que pode um homem que veio para morrer numa cruz ser o Salvador do mundo? Então para eles isso era loucura. Aí diz mais: em que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 3 a 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Que diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tá vendo? As Escrituras comprovam, atestam que ele morreu ao terceiro dia e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Em 2 Coríntios frisa-se o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18, que vai dizer: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Veja, Deus reconciliando o homem consigo mesmo através de Jesus. Por isso que ele estava anunciando o quê? O ministério da reconciliação em 2 Coríntios, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 19 a 21. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tá vendo? Deus reconciliando o homem com Cristo. O homem, sem fazer esforço nenhum, estava distante de Deus e é reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus. Aí, continuando, ele diz, segundo subponto, instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça da igreja. Efésios, capítulo 1, e o versículo 22 e 23, que diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está vendo? Ele é o cabeça da igreja, né? E a igreja, o seu corpo. Continuando, vai dizer, nesse sentido, a igreja foi eleita
em Cristo, Efésios 1:4. Que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja que a igreja foi eleita antes da fundação do mundo. E eleita o quê? Diante dele em amor. Tá vendo? A igreja, Cristo como cabeça e a igreja como corpo, né? Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, Efésios 1:4, e redimida em Cristo, Efésios 1:7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, remissão através do sangue de Cristo. E redimida foi o quê? Formada em Cristo, né? Porque ele é a cabeça e a igreja o corpo, redimida em Cristo, aí de para a glória de Cristo, Efésios 1:12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, para louvor da sua glória. Aos Filipenses a mensagem enfatiza que o viver é Cristo, Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, que vai dizer assim para nós: ora, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tá vendo? O viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo da vida para o salvo. Filipenses 1:4, que diz aí: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Tá? Filipenses 1:4 e Filipenses 2, do 2 ao 16. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. Colossenses, capítulo 3 e versículo 3. Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tá vendo? Vós estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Com Cristo em Deus. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 2, verso 10, verso 20 e capítulo 3 de Colossenses, verso 1. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão, é claro. Ele é a suficiência para todo cristão. Tudo que o cristão precisa, tudo que ele necessita está em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer aqui, no segundo ponto, né, as instruções a respeito de Cristo. No seu primeiro subponto, instruções salvíficas. Como as epístolas nos instruem, elas instruem muitas coisas. Cabe nós somente ler, meditar e nos aprofundar cada vez mais nela para tirar ali as instruções para nos guiar no nosso dia a dia. Terceiro subponto fala instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que o retorno de Cristo, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Se você começar a partir do versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, você vai entender que ele vai falar ali a respeito do arrebatamento da igreja, né? E que os que ficarem vivos serão transformados com o arrebatamento. Que ele vai dizer, primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses fala sobre isso. Sendo necessário para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo 8. É claro, porque a igreja não vai estar mais na terra, né? Então, é nesse momento que o anticristo vai, né, aparecer, vai se revelar, porque a igreja não vai estar mais aqui. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e o versículo 11 e o versículo 12, que diz aí: no demais, irmão meu, rogai por nós, para que a palavra do Senhor nos tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Verso 11 vai dizer aqui: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Tá vendo? Antes não trabalhando, mas o trabalho que está dizendo é o quê? A propagação do evangelho.
Em vez de eles estar trabalhando em prol do evangelho, estavam vivendo vidas vãs. Verso 2 vai dizer: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. Está vendo? A esses, porém, mandamos e exortamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como o vosso pão. Porque tinha uns que não estavam trabalhando. Uns estavam vivendo desordenadamente, enquanto outros estavam trabalhando em prol do evangelho, outros estavam vivendo desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses e 2. Deixa bem claro que o salvo deve se preparar para a vinda do Senhor, né? E são livros que muitas vezes as pessoas não leem, né? Aí como vai se preparar? É o que acontece muito hoje. 4 subpontos. Instruções pastorais e pessoais. As epístolas pastorais abrangem instruções da natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, versículo 9, versículo 10. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar, 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, né, que vai dizer: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. No versículo 1. No versículo 2 diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, né? Que ele seja, veja, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Esse deve ser o obreiro, ele deve ser dessa forma. Em vista disso, ele deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 e 15 de 2 Timóteo, que diz aí, que diz para nós: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Ele não deve ser um obreiro que não maneja bem a palavra, ele tem que manejar bem, né? A palavra tem que ser manejada bem, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos. Tito capítulo 1, versículo 5, versículo 10, versículo 11. E para tanto é exortado a falar o que convém a sã doutrina, né, cara? Ele tem que falar a doutrina, o que convém, aquilo que a igreja precisa ouvir, não aquilo que ele quer falar a respeito dele ou a respeito de algo que ele está pensando, não. Ele tem que falar aquilo que a igreja precisa ouvir. Por isso que ele tem que falar a sã doutrina, o que convém. Tito capítulo 2, versículo 1. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como irmão amado. Filemão 1,16. Tá vendo? Tudo isso são que? Ensinamentos. Instruções pastorais e pessoais, instruções sobre as últimas coisas. Tudo isso as epístolas paulinas têm para nos orientar. Cabe a nós ler e estudar. Segundo ponto, como as epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro, primeiro subponto, as epístolas de Pedro. 1 de Pedro aborda o sofrimento sofrimento cristão, 1 de Pedro 1,6. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, né? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que diz aí: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Veja, tá vendo? Que a fé é mais preciosa do que o ouro que perece. E que a prova que é provado pelo fogo, se acha em louvor, né? Honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da nossa fé. Porque a nossa fé muitas vezes tem que ser o quê? Provada. E ela sendo provada é mais preciosa do que ouro. Tá vendo? A prova da fé. Aí diz aí, que é precioso santificar-se, 1 de Pedro 1,15. Que diz aí: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Tá vendo? Por isso que ele diz, é precioso santificar-se. Por quê? Porque quem nos chamou é santo. Então nós temos que ser santo como ele também é. Aí diz mais: suportar os agravos. 1 de Pedro capítulo 2, verso 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Tá vendo? Padecer
sofra agravo, padecendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Porque se a consciência dele com Deus está tranquila, ele vai sofrer agravo, né? Mas padecendo injustamente. Mas quem vai dar recompensa a ele é quem? É Deus, porque Deus está vendo que ele está padecendo injustamente. Aí vai dizer mais para nós: assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. É assim: o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O Deus é quem vai fazer tudo isso. Vai fortalecer, aperfeiçoar, confirmar e fortificar. Tudo isso quem faz é quem? Deus. Tá vendo? Deus é quem vai fazer tudo isso. Aí diz mais: em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, e 2 de Pedro, capítulo 3, verso 4. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Tá vendo? Este é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido. E anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Epístolas de Pedro, que é como as epístolas gerais nos formam, tá vendo? Formando o caráter do ser humano. Veja, anima a igreja a manter-se imaculada até a volta de Cristo. Tá vendo? 2 Pedro 13, 14. Segundo subponto, as epístolas de João. 1 João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus. Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 1, 1 de João, capítulo 4, versículo 2 e 3. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1 que diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Mãos tocaram da palavra da vida, né? Porque João andou com Jesus, repousou sua cabeça no nome de Jesus, e tudo isso ele viu. Por isso que ele adverte o falso ensino. Por quê? Porque ele andou com Jesus e viu Jesus. Em 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3 também diz para nós: nisto conhecereis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já está no mundo. O espírito do anticristo, ele já está no mundo, ele já está por aí. E as demais heresias gnósticas, 1 de João capítulo 5, versículo 3 ao 21, explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. 1 de João capítulo 1, versículo 6 e 7. Afastar-se da prática do pecado. 1 de João capítulo 2, versículo 1 e 1 de João capítulo 3, verso 7. Amar uns aos outros. 1 de João capítulo 4, verso 11. E vencer o mundo por meio da fé. 1 de João capítulo 5, versículo 4. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutados. Segundo o livro de João, capítulo 1, versículos 7 e 8. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo. Segundo o livro de João, capítulo 1, versículo 9. E a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. 2 João 1, versículo 10 e 11. Em 3 João destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio. 3 João capítulo 1, versículo 5 a 8 e o verso 12. E a reprovação do mau testemunho de Diotrefes. 3 João capítulo 1, versículo 9 e 10. Por fim, João adverte ao cristão: não siga o mal, mas o bem. 3 João 1 e 11. As outras gerais. Aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Hebreu 1, capítulo 1, verso 1.
Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue executou uma eterna salvação. Hebreus 9, verso 11 e 12. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obra é morta. Tiago capítulo 2, verso 26. Acentua que a fé deve ser mostrada em ação. Tiago 2, 14. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Tem que praticar a palavra e não ser somente ouvinte. Tiago capítulo 1, verso 22. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Judas 1 e 3. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Judas 1 e 14. Assim, o crente é instruído a orar e preservar a esperança da vida eterna. Judas capítulo 1, versículo 20 e 21. É claro que a gente sabe que tem muita gente infiltrada no meio da igreja com doutrinas, né, de demônio, doutrinas que só vai fazer com que a gente se afaste da igreja. Então tem que ter cuidado com as pessoas, por isso que ele adverte, né, por causa dos hereges infiltrados na igreja. E o terceiro ponto vai falar, as epístolas continuam a falar. Primeiro subponto, a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado ou absolvido da punição do pecado unicamente pela fé na graça divina. Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos 5, versículo 2. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Está vendo? Justificado pela fé. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Gálatas 2,16. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. Né? Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, que diz aí: porque todos os pecados destituídos são da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É claro, somos justificados pela graça, né? Porque todos os pecados destituídos são da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. E a redenção é quem? Cristo. Por isso nós somos justificados no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Que diz, por meio da fé, né? Vamos ver lá Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Que diz aí: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É claro que se fosse pelas obras, muita gente ia ser salvo, né? Porque muita gente ia querer fazer obras, né, boa, para dizer que era bonzinho, para alcançar a salvação através das obras. Mas ainda bem que não vem pelas obras, é por meio da fé, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo é dom de Deus, né? É Ele que promove a salvação. Aí diz aí, e demais. E na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 12. Hebreus 10 e 12. Hebreus 10, verso 12. Que diz, mas este havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Tá vendo? Oferecendo um único sacrifício pelo pecado, que foi o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi para remir o pecado da humanidade. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã, né? Que nós fomos redimidos, justificados através do sangue de Cristo. A doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Romanos capítulo 6, verso 22. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Que diz, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo
como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória na mesma imagem, como de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tá? De glória em glória, vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito. 1 de Pedro 1 e 2. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1 e o versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Está vendo? 1 de Pedro 1 e 2. Purificar-se tanto da carne como do Espírito. 2 Coríntios, capítulo 7 e o versículo 1. 2 Coríntios 7 e 1. 2 Coríntios, capítulo 7 e o versículo 1. Que vai dizer: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Tá vendo? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Santificação primeiro. Primeiro a paz e depois santificar. Seguir a paz com todos. Até com aquele que fala mal da gente, tem que estar em paz com ele. E em seguida se santificando. Porque se não for assim, ninguém verá o Senhor. Terceiro subponto: a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Romanos capítulo 8, versículo 17, versículo 30. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Né? Efésios capítulo 4, verso 13. Que diz aí: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. A medida da estatura completa de Cristo. Tá vendo? Por isso que ele diz, né, que é tudo gradativamente, de glória em glória, de fé em fé. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden, pelo primeiro Adão, será restaurada. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Tá vendo? A glória perdida pelo primeiro Adão será o quê? Restaurada. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Que diz aí: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Tá vendo? Em espírito vivificante. Por isso que ele diz que a glória que foi perdida com o primeiro Adão, né, será restaurada. Tá vendo? Será restaurada. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal em corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3 e 21. Que diz: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Tá vendo? O nosso corpo será o quê? Transformado. Que se dará na ocasião da vinda do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 54 ao 54. Que vai dizer: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita:
tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória, que é a vitória de todo crente, né? Que vai ser o quê? O corpo vai se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade. Para concluir, vai dizer assim: as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. É claro, tudo isso aí é o quê? Para ensinamento para nós, ensinamento para todo crente, né? Que vai nos instruindo, que vai nos orientando para que nós possamos esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. E para isso nós precisamos nos aprimorar nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais. Tudo isso é um ensinamento para nós. Então nós devemos sempre estar lendo, buscando, meditando nelas, para que nós possamos cada vez mais nos aprimorar e esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Lição 12 da Escola Bíblica Dominical. As epístolas instruem e formam os cristãos. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que não é inscrito, mas que tem assistido nossos vídeos, se possível se inscreva para nos ajudar.